Olá, você sabia que a competência 5 é a mais fácil de se conseguir os 200 pontos? Não? Você nem sabe o que é a competência 5? Fique comigo, que depois da vinheta eu explico que competência é essa, quais são os elementos obrigatórios e como você faz para conseguir os 200 pontos. Olá, eu sou a professora Andréia Mota, criadora do blog Conversa de Português e do curso Redação no Enem 30 Mais. Na aula de hoje eu vou falar com você sobre a competência número 5, que avalia a proposta de intervenção na sua redação Enem. Ela é a mais fácil de se conseguir os 200 pontos. Não vai me dizer que você também não sabia que cada competência vale 200 pontos. E se você não se lembra quais são as competências avaliadas no Enem, fique de olho neste vídeo até o final, que eu vou dizer agorinha para você quais são as 5 competências e por que a competência 5 é tão importante. Quais são as 5 competências avaliadas na redação Enem? A competência 1 é aquela que diz respeito à gramática. O que se espera ali? O avaliador vai verificar se o candidato domina a norma culta da língua portuguesa, ou seja, regência, pontuação, acentuação, concordância, aquilo que você aprendeu como gramática na escola desde que você estava lá no ensino fundamental. Já a competência 2 avalia 3 aspectos: tema, estrutura e repertório, exatamente nesta ordem. E por que nesta ordem tema, estrutura e repertório? Porque se você fugir ao tema proposto, beijo, tchau, é nota 0, volte no ano que vem. A competência 3 é o projeto de texto. O que significa isso? Você conseguiu identificar o tema, conseguiu identificar o problema a ele relacionado e construiu um texto para defender o seu ponto de vista a respeito daquele tema. A competência 4 diz respeito à coesão. Ou seja, você conseguiu usar adequadamente os elementos coesivos que vão estabelecer relações entre um parágrafo e outro, ou entre uma frase e outra dentro do mesmo parágrafo. E, por fim, a competência 5, que é aquela que vai avaliar se o candidato consegue elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Mas como assim, Andréia? Qual intervenção para o problema abordado? Note que sempre que o Enem apresenta para nós um tema, aquele tema tem implícita ou explicitamente um problema a ele relacionado. Então, o que você precisa fazer é ler o tema, ler a frase temática e já logo no início identificar qual é o problema vinculado a este tema. Vamos supor que o tema seja desafios para combater o desemprego no Brasil. Aliás, esse tema nunca caiu. Vamos supor que seja este: desafios para eliminar o desemprego no Brasil. Eu vou até anotar aqui para você, para a gente não perder, ok? Já vou colocar aqui na minha tela, já fiz aí uma tela verdinha, como você pode ver. Vamos escrever aqui. Então, vamos supor que o tema seja este aqui, olha. Desafios. A letra não vai ficar lá grande coisa. Opa. Desafios, era para ser um S aqui. Desafios para combater. Opa. Deixem-me consertar aqui, que a letra aqui ficou bem feia.
Então vamos lá. Deixa eu apagar. Apagar. Opa, fugiu. Vamos apagar aqui. Vamos escrever aqui novamente. Vamos lá. Desafios. Parece que não sai de novo. Ó, desafios, vamos supor que seja este. Desafios para... Pensei nesse tema agora, tá, gente? Desafios para combater o desemprego no Brasil. Ok? Muito bem. Suponhamos que essa seja aí a frase temática da redação Enem, ok? Desafios para combater o desemprego no Brasil. Ora, quando você pensa lá que a avaliação é essa aqui, né? Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Quando você olha para essa frase temática, desafios para combater o desemprego no Brasil, o que na verdade nós temos ali? Qual é o problema relacionado ao tema? Né? Pensa aí você qual é o problema relacionado então a esse tema. Ora, o problema é esse aqui, né? O problema é o próprio desemprego. Então, a proposta de intervenção, que eu vou chamar aqui só de PI, a proposta de intervenção é o quê? A ideia é como resolvo este problema. Tá? É isso que é a proposta de intervenção. Como eu resolvo este problema? Então, note aí que o objetivo não é fazer você buscar os problemas, buscar solução para os problemas do mundo. Não é isso. Você identificou o problema, logo que você identificou o problema vinculado àquele tema, o que você fez foi justamente já pensar em uma proposta de solução para ele. É isso que você vai fazer. E aí não importa para o INEP, não importa se ao pensar nesta proposta, neste problema que você conseguiu identificar, se aquilo que você pensou já era algo que existia. Tá? Então vamos imaginar aqui nessa frase hipotética: desafios para combater o desemprego no Brasil. A nossa PI, ou seja, a nossa proposta de intervenção, deve indicar como este problema de desemprego será resolvido. E não é somente pensar como ele será resolvido, mas é pensar também em outros aspectos. É pensar em quem vai resolver este problema, que ação deverá ser feita para resolvê-lo, quais serão os modos ou os meios para execução daquela ação, qual será o efeito esperado e o detalhamento. O detalhamento pode ser exemplificações e explicações, ok? Vamos ver isso daqui a pouco. Então, vamos voltar lá para esse aqui da nossa frase hipotética. Desafios para combater o desemprego no Brasil. Ora, o que você pode pensar aqui como sendo uma solução, tá? Vamos pensar aí nesse caso aqui, tá? Vamos só apagar aqui isso aqui que nós escrevemos para sair daqui, liberar espaço aqui para a nossa escrita. Muito bem. Como é então que eu consigo, quais são as minhas propostas? O que eu consigo pensar que poderia resolver este problema de desemprego? André, eu consegui pensar em incentivos fiscais. Ok, então coloca lá no cantinho os incentivos fiscais. Tá? Então vamos imaginar que essa seja a sua ação. Ok, mas a quem cabe esta ação? Bom,
só quem pode dar incentivo fiscal é o governo, tá? O governo, o Estado. Então, já identifiquei aí. Bom, a solução que eu pensei foi incentivo fiscal. Mas espera aí. O incentivo fiscal para resolver o desemprego, como é que isso pode acontecer? Monta aí, então, a sua frase. Porque você pode pensar da seguinte maneira: que o governo deve oferecer incentivos fiscais às empresas, a fim de que, com menores tributos, seja possível contratar mais pessoas, o que então contribui para a queda da taxa de desemprego. Perceberam como é que foi simples, tá? Gente, esse tema que eu coloquei aqui na telinha verde para vocês, eu pensei agora, tá? Enquanto isso está acontecendo aqui, enquanto eu estou aqui gravando essa aula, eu pensei nessa frase. Não tinha rascunho nenhum sobre isso aqui, não. Eu pensei exatamente agora, até porque a redação nota 1000 que eu escolhi não tinha nem nada a ver com isso. Era sobre outro. A redação nota 1000 que eu escolhi é sobre outro tema, é sobre a redação do Enem 2022. Tem nada a ver com isso. Esse tema do desemprego sequer já apareceu. Tá? Mas é só para a gente observar como é que isso é simples. Então, repara só, peguei aí um tema hipotético, desafios para combater o desemprego no Brasil, e eu pensei que, bom, se o problema é o desemprego, tem que arranjar um meio de reduzir essa taxa de desemprego. Bom, quem é que emprega as pessoas? As empresas. Então, o que eu pensei? Bom, tem que arranjar um jeito de as empresas contratarem mais. Que meio que eu pensei? Incentivos fiscais. Eu não inventei incentivo fiscal, gente. Isso já existe na prática, tá? Então, você não tem que ser inventivo, você não tem que ser inovador, você não tem que inventar a roda nem descobrir o fogo. Você pode pensar em algo que de fato já aconteça. Porque o que interessa para a banca é somente isto aqui. Se você consegue montar uma proposta de intervenção com 5 elementos, que são agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. É só isso que a banca quer fazer. Então vamos lá voltar no que diz a competência 5, avaliar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Por que essa parte aqui sobre os direitos humanos é algo importante que você não pode esquecer na hora de elaborar sua redação, né? Por que tem que ter isso aqui do respeitando os direitos humanos? Porque até um tempo atrás, o desrespeito aos direitos humanos zerava a redação inteira. De 2017 a 2018, agora não me lembro, ela passou a zerar somente a competência 5, tá? O que o INEP compreende aí por direitos humanos? Resumidamente, todos aqueles temas de redação do Enem de 1998, a 2023, todos eles, se pegarmos todos esses temas, nós podemos resumir em alguns eixos. Então, aqueles temas falavam sobre o quê? Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização de diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, sustentabilidade socioambiental. Aí, Andréia, como assim? Por exemplo, nós já tivemos redações aliás, já tivemos um tema, não me lembro agora o ano, mas já tivemos um tema que era sobre violência contra a mulher, tá? Então, violência contra a mulher foi o tema. Ora, violência contra a mulher é uma agressão. Ela já fere os direitos humanos. Então, você não vai falar que é para bater na mulher mesmo, tá? Então, essa fala, por si só, já seria contra os direitos humanos. Então, o que você tem que trazer na sua redação é como é que você... o que você sugere para resolver esta questão.
Então, a igualdade de direitos. Mas como assim igualdade de direitos? Ora, todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade de crença, todos têm direito a um emprego que garanta saúde, educação, alimentação, tá? Reconhecimento e valorização de diferenças e diversidades. Já tivemos um tema em que falava sobre educação de surdos, o que também já entra aí na questão da democracia na educação. Já tivemos sobre sustentabilidade socioambiental com um tema recente que foi a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Temos a questão da laicidade do Estado. Então, nós já tivemos, por exemplo, um tema, uma redação, aliás, desculpem, em que o tema era sobre o combate à intolerância religiosa no Brasil. Foi o tema da redação de 2016. Tá? Então, juntando todos os 30 temas do Enem. Aliás, 30 exagerei, né, gente? Mas, enfim, juntando aí os 25 temas do Enem, resumidamente, eles dizem respeito a estes direitos humanos que estão aí na sua tela. Só para lembrar o que é a competência 5. Proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando aí, então, os direitos humanos. Vamos ver como é que apareceu, como é que um candidato resolveu uma redação com sua proposta de intervenção. E aí o nosso objetivo aqui agora não é ler uma redação completa, tá? Agora não importa a gente ler a redação completa. O que a gente vai fazer agora é a leitura do tema Enem 2022 e como o candidato elaborou a sua proposta de intervenção. Isso daí é uma redação nota 1000, então é justamente para nós vermos como é que numa redação nota 1000 o candidato resolveu. Então nós vamos começar pela leitura da frase temática, do mesmo jeito como ela aparece lá na redação, no seu caderno de questões. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, então esse é o nosso tema. É assim que ele é apresentado no caderno de questões do Enem. Desse jeitinho aí. Eu só fui lá, copiei, colei, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para que você soubesse exatamente como ele aparece no caderno do candidato. A frase temática do Enem não é uma pergunta. Não é nem nunca... Né? Acho que só uma vez, lá em 99, é que foi uma pergunta, se eu não me engano. Tá? Então, só nessa elaboração, o que nós já temos aqui? Nós temos as pistas para as outras competências todas. Elas todas estão aqui. O Enem lembra você quais são as competências avaliadas nessa prova. Gramática, tema, estrutura, repertório, projeto de texto, coesão, proposta de intervenção. E tudo isso está aqui no enunciado, tá? As 5 competências estão aqui neste enunciado. O que nós queremos observar é como é que o candidato resolveu a proposta de resolveu e apresentou a sua proposta de intervenção para esta frase temática: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí eu vou pegar aqui junto com você, tá? Um trechinho aqui onde nós temos somente a frase temática e vou trazer para cá. Opa! Vou trazer para cá para a gente poder observar. Vamos lá colocar isso aqui numa
numa letra grandona aqui, para facilitar bem nossa vida. Ok? Vamos lá. Ó, gente, é assim, a gente vai resolvendo as coisas exatamente assim, tá? Então, reparem aí o que a gente tem. Deixa eu só trocar a corzinha aqui da caneta rapidamente. Muito bem. Então, o que eu tenho? Bom, eu já falei para você que a frase temática estará relacionada a um problema que você deve identificar, que está relacionado lá ao tema. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Então, veja só. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Note que a minha proposta de intervenção, que nós chamamos de PI, ela tem que apresentar, vou colocar aqui entre aspas, tá? Porque não chega a ser, porque não chega a ser uma solução, tá? Então é por isso que eu vou colocar aqui entre aspas. Ela não chega a ser uma solução. Ela tem que apresentar uma solução para um problema. Que problema é este? Se eu vejo aqui desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, ora, se eu preciso escrever sobre isso, se o Enem está me falando em desafios para a valorização das comunidades e dos povos tradicionais, o que ele ao mesmo tempo está me dizendo é que as comunidades e os povos tradicionais são desvalorizados. Então, o que eu preciso pensar? A minha PI será para falar sobre o quê? Valorização dos povos. A minha PI, ou seja, a minha proposta de intervenção, será para dizer como essas comunidades podem ser valorizadas. Quem deve valorizar? O que precisa ser feito? E aí, o que precisa ser feito é quem vai fazer. Além de como, quem vai fazer, qual é o objetivo. Então, notem que toda a minha proposta de intervenção vai ser justamente para fazer o quê? Para atender a frase temática. E aí, o que eu preciso observar também? Eu preciso falar quais são os desafios. Por que é tão difícil valorizar as comunidades? Por que é tão difícil valorizar as comunidades? Eu vou falar ao longo do meu texto. Tá? O que é necessário para fazer essa valorização? Outro ponto. O que é considerado comunidade e povos tradicionais? Tá? Então, note que toda a minha redação precisa ser em função disso. O que o candidato que fez a redação Nota 1000 de 2022, o que um dos candidatos da redação Nota 1000 fez com a sua proposta de intervenção? Como foi que ele conseguiu estabelecer a sua proposta de intervenção? Vamos dar uma olhadinha aí. Portanto, cabe ao Estado, e aí nós vamos nesse ponto a ponto, cabe ao Estado. Bom, quando ele diz aí que cabe ao Estado, note que quando ele escreveu aqui ao Estado, ele já apontou para nós um agente. Ou seja, quem? Quem é que vai executar a intervenção que ele pensou, tá? Em sua função de promotor do bem-estar social, e aí isso aqui em função de promotor do bem-estar social, isto aqui é um detalhamento. Acho que ali a gente tem agente, primeiro elemento, detalhamento, segundo elemento, a ação, terceiro elemento, finalidade, quarto elemento, como, quinto elemento. Quais são os elementos obrigatórios? Agente, ação
modo, meio, efeito e detalhamento. Que aqui, na nossa redação, a gente chamou de finalidade. Tá? Então, pode ser finalidade, objetivo, efeito. Mas note que os 5 elementos obrigatórios da proposta de intervenção estão presentes ali, tá? Mas o meu candidato não terminou, ele continuou na sequência. Outro sim, é dever do governo federal organizar uma campanha de valorização de tais grupos por meio da divulgação de informativos em redes sociais e da realização de palestras em escolas, de modo a enfatizar a contribuição socioambiental desses cidadãos, para, assim, conscientizar a população e possibilitar a exaltação das culturas tradicionais brasileiras. Reparem no que este candidato fez. Este candidato apresentou 2 propostas de intervenção. 2. Então, ele colocou uma lá em que o Estado deveria estabelecer maior fiscalização, e uma segunda proposta em que ele diz que o governo federal deve organizar uma campanha de valorização. Agora eu quero que você preste muita atenção ao que eu vou te dizer, tá? Olha aqui para mim. Ó. Olha aqui para mim. Não é obrigatório, presta atenção, não é obrigatório elaborar 2 propostas de intervenção. Uma proposta de intervenção já é suficiente, tá? Então, este candidato ou esta candidata, não me lembro mais agora o que estava lá no caderno do participante, poderia ter parado na primeira. Não precisava ter feito esse parágrafo enorme. Ele poderia ter parado na primeira e ele ia conseguir os 200 pontos do mesmo jeito, tá? Por quê? Ah, mas André, mas assim eu fizer 2. Amor, você não vai garantir mais pontos só porque você fez 2 propostas de intervenção, ou 3, ou 4, 5, 6, tá? O INEP não vai te dar 400 pontos porque você fez 2 propostas. Com uma proposta ou 2, você vai ganhar 200 pontos. O que interessa para o INEP é se esses 5 elementos que nós acabamos de listar aí estão na sua redação. Agente, ação, efeito, modo ou meio, finalidade. Se você escreveu 2 propostas de intervenção, o que o INEP fará será analisar, estou falando do INEP, mas o corretor, tá? Você entendeu? O que o corretor vai fazer é analisar se a sua proposta de intervenção tem os 5 elementos. Se você fez uma proposta de intervenção com 3 elementos e uma com 5 elementos, a sua nota será dada por aquela proposta que tem 5 elementos. Se você fez 2 propostas, colocou 2 elementos numa proposta e colocou 3 na outra, você vai receber a sua pontuação de acordo com a que tem mais elementos. Agora, preste atenção. 200 pontos somente se a sua proposta de intervenção contiver 5 elementos, tá? E aí é óbvio que não é uma proposta de intervenção tirada do nada, sem pé nem cabeça, sem nada a ver com o restante do texto. Não é isso. A sua proposta precisa, obviamente, estar relacionada ao restante do seu texto. Infere-se, portanto, que o Brasil vivencia desafios para valorizar seus povos tradicionais, tendo em vista as disfunções educacionais e a ampliação da economia. Isso posto, urge que o governo federal, mediado pelo Ministério da Educação, realizar mudança na BNCC, aumentando a abordagem sobre esses povos nas aulas de ciências humanas, de modo a especificá-los integralmente e versar sobre sua cultura. Ademais, cabe ao Ministério do Meio Ambiente realizar
sólida marcação de suas terras de vivência, de maneira a bloquear expansões de mercado que as ocupem, ocorrendo também um monitoramento militar. Assim, as medidas terão o fim de garantir o reconhecimento e o desenvolvimento dessas comunidades, tá? Então, veja só, aqui, como eu falei, a gente não vê gramática na competência 5, tá? O candidato aqui trocou, né? Urge que o governo federal realize mudança, tá? Então, mas isso não está em questão agora, isso é valendo da competência 1, e se passou é porque ele não tinha nenhum outro erro lá na 1, tá? Infere-se, portanto, ou tinha poucos erros, infere-se, portanto, que o Brasil vivencia desafios. Olha como é que esse candidato aqui foi esperto, gente. Ele trouxe a palavra desafios para a sua redação. Para quê? Para demonstrar que ele sabia qual era o tema. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, ele trouxe as palavras da frase temática para a sua proposta de intervenção. Valorizar, por quê? Desafios para a valorização. Ele colocou desafios para valorizar seus povos tradicionais, tendo em vista as disfunções educacionais e a ampliação da economia. O que ele fez? Ele retomou a discussão do texto. Isso posto, isso que ele acabou de dizer, urge que o governo federal, e aí novamente, governo federal aqui é o nosso agente. Então, vamos contar aí se os elementos estão todos. Agente. O agente é o quê? Quem é que vai executar a proposta que o sujeito pensou, tá? Mediado pelo Ministério da Educação. Meio. Esse candidato aqui sabe exatamente o que ele tem que fazer, porque ele sabe que os elementos são agente, ação, modo, meio, efeito, detalhamento. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer, tá? Mediado pelo Ministério da Educação. Então, aqui eu já tenho outro elemento. Meio. Realizar mudança na BNCC. Ação. 3 elementos. Aumentando a abordagem sobre esses povos nas aulas de ciências humanas. Como? Tá? Aqui a gente pode pensar num modo, a gente pode pensar nisso aqui também como um detalhamento. De modo, olha aqui, ó, a especificá-los integralmente, a versar sobre a sua cultura. Ou seja, ele foi detalhando, ele foi especificando como seria feito. Ademais, cabe ao Ministério do Meio Ambiente realizar sólida marcação. Mais um agente. Ah, mas vai contar de novo? Não, vai contar para aquilo que tiver mais. Sólida marcação de suas obras, de suas terras de vivência, de modo a bloquear expansões de mercado que as ocupem, ocorrendo também o monitoramento militar. Assim, as medidas terão o fim de garantir o reconhecimento e o desenvolvimento dessas comunidades. Ou seja, nós temos agente, meio, modo, detalhamento. Nós temos aí todas nas duas, nós temos aí as 5. E o efeito? Como é que ele estabeleceu o efeito? Ele colocou aqui, ó, terão o fim de finalidade. O que esse candidato, essa candidata aqui fez? Colocou ali, deixou claríssimo para a banca que ele sabe que tem que escrever 5 elementos e usou exatamente termos que identificam os elementos da proposta de intervenção. Finalizamos mais esta aula e eu fico esperando você para a nossa própria aula. Em breve, mais aulas sobre a proposta de intervenção e aulas novas sobre a coesão e o desenvolvimento do texto. Competências 4 e competência 3, respectivamente. Eu sou a professora Andréia Mota e fico esperando você na próxima aula. Um abraço.